Questões de fixação. Questão 1. A criação de uma autarquia federal depende da edição de lei específica, sendo vedado ao Poder Executivo, por meio de decreto, criar, modificar ou extinguir entidade com personalidade jurídica própria no âmbito da administração indireta, ainda que para fins de reestruturação funcional da administração pública federal. Gabarito. Certo. Justificativa. Nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 1988, a criação de autarquia exige lei específica, e sua extinção também exige o mesmo instrumento legislativo, respeitando o princípio da simetria normativa. O Decreto-Lei nº 200/1967 também confirma essa exigência. Assim, é inconstitucional a criação ou extinção de autarquia por decreto autônomo do Poder Executivo, ainda que motivada por fins administrativos. Palavras-chave: lei específica, criação e extinção de entidades, simetria legislativa. Questão 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista, quando prestam atividade econômica em regime de concorrência, estão sujeitas ao regime jurídico privado, a razão pela qual não precisam realizar concurso público nem observar as regras da Lei de Licitações, sendo-lhes aplicável exclusivamente a legislação comercial. Gabarito. Errado. Justificativa. Ainda que atuem em regime de concorrência, empresas públicas e sociedades de economia mista integram a administração indireta e, por isso, devem observar os princípios do artigo 37 da CF/88. A jurisprudência, RESP 1635-428 do STJ, consolidou que tais entidades, quando prestam serviço público, devem realizar concurso público e licitação, embora sob regime jurídico híbrido, privado com obrigações públicas. Palavras-chave: regime híbrido, princípios constitucionais, concurso público, licitação. Questão 3. Uma fundação pública estadual de direito privado que administre hospitais vinculados ao SUS deve submeter-se à Lei 14.133, de 2021, e está sujeita à responsabilização objetiva por danos causados a terceiros, ainda que contrate seus empregados pelo regime seletista. Gabarito. Certo. Justificativa. A fundação pública de direito privado integra a administração indireta e, embora tenha estrutura de direito privado, se submete a controle estatal e à lei de licitações. Quando presta serviço público, responde de forma objetiva, nos moldes do artigo 37, parágrafo 6º, da CF/88. O regime seletista não afasta o dever de observância aos princípios da administração pública. Palavras-chave: responsabilidade objetiva, fundação pública, regime seletista, licitação obrigatória. Questão 4. A Petrobras, por ser sociedade de economia mista, que atua na exploração de atividade econômica, está legalmente dispensada de realizar concurso público para a contratação de seus empregados, podendo fazê-lo por seleção interna, com base na autonomia conferida pela legislação empresarial. Gabarito. Errado. Justificativa. A Petrobras integra a administração indireta, sendo sociedade de economia mista, com controle acionário da União. Mesmo atuando em regime de concorrência, está submetida aos princípios do artigo 37 da CF/88. Portanto, deve realizar concurso público, conforme entendimento do STF, em RE 589-998 e da jurisprudência dominante do STJ, mesmo que seus contratos de trabalho sigam a CRT. Palavras-chave: concurso público, administração indireta, sociedade de economia mista, regime híbrido. Questão 5. O exercício do controle finalístico permite que o Ministério Supervisor revogue ato administrativo discricionário de autarquia federal, desde que o fundamento seja a supremacia do interesse público sobre a autonomia administrativa da entidade descentralizada? Gabarito. Errado.
O controle finalístico exercido por órgão da administração direta sobre entidade da administração indireta não permite interferência na autonomia decisória da autarquia, tampouco a revogação de ato discricionário. Conforme o STF, no tema 777, RE 789-874, a vinculação é limitada, voltada apenas à verificação de conformidade com os fins legais e institucionais da entidade. Palavras-chave: controle finalístico, autonomia administrativa. STF, tema 777. Questão 6. A fundação pública, independentemente de sua natureza jurídica, sempre possui capacidade processual para figurar em ações judiciais em nome próprio, inclusive nos tribunais superiores, desde que tenha personalidade jurídica regular e competência legal. Gabarito: certo. A capacidade processual decorre da personalidade jurídica, e todas as fundações públicas, sejam de direito público ou privado, têm legitimidade para agir em juízo, defender seus interesses e serem responsabilizadas por atos próprios. A personalidade jurídica confere autonomia patrimonial e processual plena, nos termos do Código Civil e da legislação administrativa. Palavras-chave: capacidade processual, personalidade jurídica, fundações públicas. Questão 7. As entidades da administração indireta estão excluídas da fiscalização dos tribunais de contas, por se submeterem a regime próprio de controle interno, não sendo obrigadas a prestar contas diretamente ao Poder Legislativo. Gabarito: errado. O artigo 71 da CF 88 dispõe que os tribunais de contas exercem controle externo sobre toda a administração pública, inclusive entidades da administração indireta, independentemente do regime jurídico adotado. A fiscalização abrange aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, inclusive para empresas públicas e sociedades de economia mista. Palavras-chave: controle externo, TCU, prestação de contas, artigo 71 da CF. Questão 8. A celebração de contrato de gestão entre a administração direta e uma fundação pública de direito privado é admitida no ordenamento jurídico, desde que haja previsão legal, metas definidas, controle de resultados e autonomia gerencial. Gabarito: certo. O contrato de gestão, típico das organizações sociais, pode ser adotado também por entidades da administração indireta, como fundações públicas de direito privado, desde que autorizado em lei específica. É instrumento que institui metas e resultados, reforçando a lógica de governança por desempenho e controle finalístico. Palavras-chave: contrato de gestão, fundação pública, metas e desempenho, governança pública. Questão 9. Empresas públicas podem firmar acordos de cooperação técnica com entidades estrangeiras sem a necessidade de autorização legislativa específica, desde que não se trate de tratados internacionais e que o objeto tenha natureza técnica e operacional. Gabarito: certo. Justificativa: a celebração de tratados internacionais é prerrogativa do Presidente da República com aprovação do Congresso Nacional, artigo 84, 8, CF 88. Contudo, ajustes técnicos ou convênios não diplomáticos, como cooperação técnica e científica, podem ser firmados por entidades da administração indireta, inclusive empresas públicas, desde que não envolvam soberania ou relações diplomáticas formais. Palavra-chave: cooperação internacional, empresas públicas, tratado versus ajuste técnico. Questão 11. As autarquias integram a administração indireta e são criadas por autorização legal, cabendo ao Poder Executivo a edição de ato infralegal para formalizar sua constituição. Gabarito: errado. Justificativa: as autarquias são criadas diretamente por lei específica, artigo 37-19 da CF 88, e não por autorização legal, como ocorre com empresas públicas e sociedades de economia mista. Portanto, não cabe ao Executivo completar sua criação por decreto ou ato infralegal. A própria lei institui a pessoa jurídica autárquica, conferindo-lhe personalidade jurídica de direito público.
O erro da questão está em aplicar à autarquia o rito das entidades privadas da administração indireta. Palavra-chave: lei específica, personalidade de direito público, criação direta. Questão 12. As agências reguladoras classificadas como autarquias sob regime especial têm maior autonomia funcional e decisória do que as autarquias ordinárias, sendo-lhes atribuída a competência normativa, sancionadora e técnica com base na lei que as institui. Gabarito: certo. Justificativa: as agências reguladoras são uma espécie de autarquia com regime jurídico diferenciado, instituídas com o objetivo de garantir regulação técnica estável em setores estratégicos, energia, saúde e telecomunicações. Sua autonomia abrange poder normativo técnico, atos normativos infralegais, poder de polícia e aplicação de sanções, gestão orçamentária autônoma, mandato fixo para dirigentes com proteção contra exoneração imotivada. Tais prerrogativas são essenciais à sua função regulatória. Palavra-chave: agência reguladora, autarquia especial, regime diferenciado. Questão 13. A empresa pública que exerce função de natureza econômica atua sob regime jurídico de direito privado, sendo-lhe permitido contratar diretamente sem observância dos princípios da moralidade, da publicidade e da impessoalidade, desde que respeitado o interesse corporativo. Gabarito: errado. Justificativa: mesmo as empresas públicas que atuam em atividade econômica estão submetidas aos princípios constitucionais do artigo 37 da CF 88, especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ainda que se afastem das regras estritas da Lei de Licitações para maior flexibilidade concorrencial, devem observar procedimentos objetivos, justificar contratações e promover seleção isonômica. A finalidade empresarial não afasta o dever de legalidade e publicidade. Palavra-chave: regime híbrido, princípios constitucionais, interesse público. Questão 14. O controle finalístico exercido pela administração direta sobre as entidades da administração indireta permite monitorar a legalidade dos atos praticados, a aderência aos objetivos institucionais e, em casos previstos em lei, autoriza a sustação ou invalidação de atos ilegais. Gabarito: certo. Justificativa: o controle finalístico, também chamado de tutela administrativa, é forma de fiscalização exercida pela administração indireta pela administração direta. Segundo o STF, em RE 789874, tema 777, esse controle visa assegurar que as entidades descentralizadas atuem dentro de sua competência legal, em conformidade com os objetivos institucionais. Embora respeite a autonomia administrativa, permite correção de ilegalidades mediante sustação ou anulação, se autorizada por lei. Palavra-chave: tutela administrativa, vinculação, legalidade. Questão 15. As fundações públicas, por integrarem a administração indireta, possuem capacidade processual plena, sendo possível que figurem como autoras ou réis em processos judiciais, inclusive perante os tribunais superiores, independentemente de autorização do ente federativo ao qual estejam vinculadas. Gabarito: certo. Justificativa: as fundações públicas, tanto de direito público quanto de direito privado, têm personalidade jurídica própria e, portanto, capacidade processual plena. Podem ajuizar ou responder a ações judiciais sem necessidade de representação ou autorização prévia do ente federativo ao qual estejam vinculadas. A vinculação ministerial não interfere em sua legitimidade processual. Palavras-chave: personalidade jurídica, capacidade processual, autonomia. Questão 16. Os bens das fundações públicas de direito privado são considerados bens públicos, razão pela qual são impenhoráveis, inalienáveis e sujeitos a regime de afetação, independentemente de lei específica. Gabarito: errado. Justificativa: as fundações públicas de direito privado não possuem bens públicos em sentido estrito, salvo quando seus bens estiverem afetados diretamente à prestação de serviço público essencial.
Apenas entidades de direito público, como autarquias, possuem bens automaticamente impenhoráveis e inalienáveis. No caso das fundações privadas, aplica-se o regime de bens das pessoas jurídicas de direito privado, com restrições legais pontuais. Palavras-chave: fundações públicas privadas, regime patrimonial, afetação. Questão 17. A celebração de contrato de gestão com fundação pública exige a previsão legal do instrumento, definição de metas quantitativas e qualitativas e implementação de mecanismos de avaliação de resultados, sob pena de nulidade do ajuste. Gabarito: certo. Justificativa: o contrato de gestão é um instrumento típico de governança por desempenho, cuja celebração com fundações públicas, sobretudo as de direito privado, exige autorização legal, além de metas previamente definidas, critérios de desempenho e resultados, mecanismos de controle e avaliação. A ausência desses requisitos compromete a validade jurídica e a legitimidade funcional do instrumento, conforme jurisprudência do TCU e previsões da Lei nº 13.019/2014, quando aplicável. Palavras-chave: governança por metas, contrato de gestão, eficiência administrativa. Questão 18. A administração direta pode descentralizar a execução de um serviço público para uma empresa privada por meio de concessão, sem transferir a titularidade do serviço, mantendo sobre a concessionária poder de regulação, fiscalização e sanção. Gabarito: certo. Justificativa: a concessão é uma forma de descentralização por colaboração, prevista na Lei nº 8.987/95, em que a titularidade do serviço permanece com o Estado, mas sua execução é delegada a um particular. A concessionária atua por conta e risco próprios, mas está sujeita à regulação e fiscalização do poder concedente, que pode aplicar sanções e impor metas de qualidade. Palavra-chave: concessão, execução descentralizada, poder regulador. Questão 19. O Poder Executivo pode extinguir por decreto fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, desde que se trate de fundações instituídas exclusivamente por autorização legal e ainda não constituídas formalmente. Gabarito: certo. Justificativa: fundações públicas de direito privado são instituídas mediante autorização legal e somente adquirem personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos. Assim, caso não tenham sido formalmente constituídas, o Poder Executivo pode revogar a autorização e impedir sua constituição por meio de decreto. Se já houver personalidade jurídica formal, a extinção exige ato legal específico, respeitando o princípio da simetria. Palavra-chave: autorização versus criação, decreto executivo. Formalização. Questão 20. As empresas públicas e sociedades de economia mista podem contratar mediante processo seletivo simplificado, mesmo quando não houver previsão legal para isso, em razão da flexibilidade conferida pelo regime de direito privado. Gabarito: errado. Justificativa: apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, as empresas estatais devem respeitar o princípio do concurso público para a contratação de pessoal. Constituição Federal, artigo 37, 2. O processo seletivo simplificado só é admitido em hipóteses legais específicas, como para contratação temporária emergencial, previstas, por exemplo, na Lei nº 8.745/93, para a União, ou legislação equivalente estadual ou municipal. Palavras-chave: concurso obrigatório, processo seletivo, limites legais. Questão 21. As autarquias são criadas por autorização legal, adquirindo personalidade jurídica própria somente após o registro de seus atos constitutivos no cartório competente. Gabarito: errado. As autarquias são criadas diretamente por lei específica,
a qual lhes confere personalidade jurídica pública de forma imediata, dispensando qualquer registro posterior. Tal formalismo se aplica apenas às entidades de direito privado, como empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado. A afirmação incorre ao confundir regimes jurídicos distintos. Palavras-chave: criação por lei, personalidade pública, regime jurídico. Questão 22. As empresas públicas, ainda que de direito privado, integram a administração pública e estão sujeitas ao controle externo dos tribunais de contas, à fiscalização do Ministério Público e à responsabilidade civil objetiva, quando prestam serviço público. Gabarito: certo. As empresas públicas, ao integrarem a administração indireta, submetem-se ao controle dos tribunais de contas, artigo 71 da CF 88, bem como à fiscalização do Ministério Público e ao dever de prestar contas. Quando prestam serviço público, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva do Estado, artigo 37, parágrafo 6º, CF 88, ainda que sob o regime da CLT e legislação privada. Palavras-chave: controle externo, responsabilidade objetiva, princípios constitucionais. Questão 23. As fundações públicas de direito privado, por possuírem personalidade jurídica própria e atuarem sobre o regime da iniciativa privada, não estão obrigadas a observar os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, inclusive no que diz respeito à licitação e à motivação dos atos administrativos. Gabarito: errado. Independentemente de sua natureza pública ou privada, as fundações públicas integram a administração pública indireta e, por isso, devem obedecer aos princípios do artigo 37 da CF 88, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inclusive, mesmo as fundações de direito privado estão obrigadas a realizar licitação e concurso público, respeitando sua natureza pública. Palavras-chave: princípios administrativos, natureza pública, obrigatoriedade legal. Questão 24. A contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos da Lei nº 14.133/2021, é cabível na administração indireta, inclusive por empresas públicas, desde que estejam presentes os requisitos legais e seja respeitado o interesse público. Gabarito: certo. A Lei nº 14.133/2021, nova Lei de Licitações e Contratos, aplica-se às entidades da administração direta e indireta, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista, nos casos em que atuem sob regime público, serviço público. A inexigibilidade é cabível em hipóteses legais, como fornecedor exclusivo ou inviabilidade de competição, desde que motivada e formalizada. Palavras-chave: inexigibilidade, nova Lei de Licitações, administração indireta. Questão 25. A descentralização administrativa, que dá origem à administração indireta, ocorre por delegação interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica estatal, mantendo o vínculo de subordinação hierárquica. Gabarito: errado. A descentralização administrativa ocorre quando o Estado cria ou autoriza a criação de uma nova pessoa jurídica com personalidade própria para executar determinado serviço público ou função técnica, sem subordinação hierárquica. O conceito apresentado descreve desconcentração administrativa, que ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, criando órgãos e não entidades. Palavras-chave: descentralização versus desconcentração, personalidade jurídica, subordinação. O regime jurídico das sociedades de economia mista é híbrido, pois combina aspectos do direito público e do direito privado, especialmente quando exercem atividade econômica em ambiente concorrencial. Gabarito: certo. Justificativa. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado com capital misto, público e privado, controladas majoritariamente pelo poder público.
Quando atuam em atividade econômica, estão submetidas ao regime privado de contratações e relações trabalhistas, mas devem respeitar os princípios públicos da CF/88, especialmente quanto à transparência, publicidade, licitação e concurso. Palavras-chave: regime híbrido, capital misto, controle público, atividade econômica. Questão 27. A autonomia das entidades da administração indireta permite que autarquias, empresas públicas e fundações públicas revoguem atos normativos de ministérios aos quais estejam vinculadas, sempre que divergirem da política pública traçada pelo órgão central. Gabarito: errado. Justificativa: a vinculação ministerial implica controle finalístico, não subordinação. As entidades da administração indireta têm autonomia para editar seus próprios atos normativos, mas não podem revogar atos dos ministérios, que são superiores em termos de política pública. A revogação de ato administrativo só ocorre pelo mesmo órgão que o editou, ou por instância superior, dentro do mesmo ente jurídico. Palavras-chave: controle finalístico, vinculação x subordinação, atos normativos. Questão 28. A celebração de convênio entre autarquia federal e entidade internacional exige prévia autorização legal e aprovação formal pela Advocacia Geral da União quando envolver compromisso patrimonial ou responsabilidade internacional. Gabarito: certo. Justificativa: a celebração de convênios internacionais por autarquias federais está condicionada à existência de competência legal, autorização normativa e, quando envolver compromissos patrimoniais ou de interesse nacional, exige manifestação da AGU, conforme o parecer vinculante número GQ 18.1 e práticas consolidadas no Executivo Federal. Tais ajustes não são tratados internacionais, mas necessitam controle jurídico formal. Palavras-chave: convênio internacional, autarquia federal, AGU, controle jurídico. Questão 30. As universidades públicas federais possuem natureza jurídica de autarquia e, como tal, gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme disposto na Constituição Federal. Gabarito: certo. Justificativa: as universidades públicas federais são autarquias em regime especial, com previsão constitucional expressa no artigo 207 da CF/88, que lhes garante autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Apesar de integrarem a administração indireta, possuem regime jurídico diferenciado e maior autonomia institucional, especialmente quanto à definição de currículos, programas e metodologias. Palavras-chave: universidade pública, autarquia especial, artigo 207 da CF, autonomia universitária. Questão 30. A criação de empresa pública estadual depende de autorização legal específica, sendo a personalidade jurídica adquirida somente com o registro dos atos constitutivos no respectivo cartório ou junta comercial. Gabarito: certo. Justificativa: as empresas públicas são criadas por meio de autorização legal, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, conforme o ente instituidor. Contudo, a personalidade jurídica só se aperfeiçoa com o registro dos atos constitutivos no órgão competente, junta comercial ou cartório, conforme regra aplicável às pessoas jurídicas de direito privado, ainda que públicas. Palavras-chave: empresa pública, autorização legal, registro formal, constituição jurídica. Edital Quiz, plataforma para concursos públicos. Tenha acesso gratuito às questões e flashcards, além de poder adquirir esse resumo com mais de 1000 páginas em PDF para o concurso completo. Acesse www.editalquiz.com.br.